Oi, segundo ano, quanto tempo aí? Bom, eu tô aqui para poder despertar um pouquinho do conhecimento de vocês. Afinal, depois de tanto tempo em repouso, é melhor a gente fazer o cérebro pensar, né? Antes que ele pare de funcionar. Bom, a aula de química de hoje vai falar sobre a tabela periódica. Afinal, foi o último conteúdo que a gente estudou. Então, vamos aprender um pouquinho sobre a tabela, as propriedades periódicas e as propriedades aperiódicas. Bom, presta atenção aí, hein? Bom, pessoal, para você não ficar perdido na explicação, o livro que nós vamos estar usando é o livro Parte A, que é esse que tem essa capa azul. O capítulo é o capítulo 7 e este conteúdo vai ser encontrado entre as páginas 79 e 93, ok? Então, pega o livro aí e fica atento. Quando Mendeleev criou a primeira tabela periódica em 1869, esta se destacou de outras tentativas da época, não pelo que continha, mas pelo que não continha. Diferentemente de outros cientistas que tentavam encontrar um padrão nos elementos conhecidos, Mendeleev incluiu lacunas na tabela, pois sentia que outros elementos ainda viriam a ser descobertos. Ele batizou 3 desses elementos de Eca-alumínio, Eca-silício e Eca-boro, e prognosticou propriedades bastante precisas com base no local da tabela. Com muita ousadia, Mendeleev afirmou que o Eca-alumínio estava prestes a ser descoberto, com peso atômico de aproximadamente 68. Seria um metal de cor prateada, com baixo ponto de fusão e densidade 6 vezes maior que a água. Seis anos depois, a profecia se confirmou. O cientista francês Paul Lecoq de Bois-Baudran identificou um metal prateado com peso atômico de 69,72. Batizou-o de gálio, do latim para a França. O primeiro elemento faltante de Mendeleev havia sido descoberto com propriedades muito próximas às prognosticadas. Com o baixo ponto de fusão de 30 graus Celsius, o gálio é um dos 4 elementos metálicos que se liquefazem em temperatura ambiente. O gálio não reage com ar ou água em temperatura ambiente e é o metal com a maior faixa em estado líquido. Embora compartilhem muitas características, o gálio é bem menos tóxico que o mercúrio e pode ser usado com segurança nos termômetros. Também é utilizado nos LEDs, como semicondutores, e até mesmo no desenvolvimento de compostos que combatem a malária. Mas a importância histórica do gálio reside em seu papel na validação da teoria de Mendeleev. Somente após a descoberta do gálio, a tabela periódica de Mendeleev recebeu reconhecimento, e o químico concluiu que seu sistema não podia mais ser questionado. Pouco depois, o Eca-boro e o Eca-silício foram descobertos e rebatizados de escândio e germânio, preenchendo mais lacunas da obra-prima de Mendeleev. Bom, então vamos lá, né? As propriedades dos elementos. A tabela periódica, como vocês viram aí no vídeo, ela foi inicialmente proposta por Mendeleev, posteriormente, né, ela teve algumas alterações, mas ela é um instrumento, né, que demonstra todos os elementos químicos. Bom, eu vou começar, né, mostrando a tabela para vocês. Então, essa aqui é uma visão geral da tabela, né, periódica. Essa tabela é uma tabela completa, né, de acordo com a GEOPAC, que é o órgão, digamos assim, o órgão internacional, né, que regula os conhecimentos químicos. Então, aqui ela já mostra os últimos elementos, já com seus símbolos, né, respectivos. E eu vou começar revisando um pouquinho do que eu já falei, porque nós ficamos um tempo parados, né, então é importante a gente estar revisando aí. Bom, aqui é a classificação principal dos elementos, que é a divisão entre metais, ametais e gases nobres. Aqui nós vemos que o hidrogênio, ele não entra nem como metal, nem como ametal, nem como gás nobre, ele é um elemento de exceção.
todos os que estão na coloração cinza, né, são considerados metais. Essa tabela ainda traz os ametais em rosa, esses 7 elementos aqui, mas atualmente a maioria, né, dos vestibulares, Enems e provas de seleção já consideram eles como metais, tá? Os amarelos são os nossos ametais e os azuis, os nossos conhecidos e famosos gases nobres. Então, essa é a primeira classificação, né, dos elementos dentro da tabela periódica. E como é que as principais informações vêm transcritas dentro da tabela? Então, a tabela ela está em ordem crescente de número atômico. O que é o número atômico? Ele é simbolizado por essa letra Z, né? E ela representa o número de prótons que o átomo tem no núcleo. Se eu estou falando de um átomo no seu estado neutro, né? Se eu não estou falando de íons, daqui a pouco eu vou parar e falar um pouquinho de íons para vocês entenderem, né? O número de prótons é igual ao número de elétrons, então as cargas positivas são iguais às suas cargas negativas. Então, ela traz normalmente o símbolo, o número atômico, que é o de menor valor, e a massa atômica, ou número de massa, que nesse caso aqui é a média, né, dos isótopos dos elementos que nós temos na natureza. Lembrando que existe uma diferença entre massa atômica e número de massa, né? A massa atômica ela é a média aritmética de todos os isótopos que eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui do alumínio na natureza. E o número de massa é a soma dos prótons mais os nêutrons, né? Tem um pouquinho de diferença aí. A gente já viu lá na frente B a parte que fala sobre o número de massa atômica. Aqui na tabela nós temos a massa atômica apenas. Alguns alunos me perguntam se todos os elementos da tabela eles são encontrados na natureza. Bom, atualmente a gente existe, né, uma classificação onde todos os elementos que têm número atômico acima de 92 são chamados de transurânicos, ou seja, são aqueles elementos que vêm depois do elemento urânio, eles não existem na natureza, pelo menos nós não identificamos ele na natureza. Nós sabemos que eles existem porque eles foram produzidos artificialmente em laboratório. No nosso planeta Terra, pelo menos até onde a gente já estudou, nós encontramos apenas elementos do número atômico 1 até o número atômico 92, que é o urânio. Todos eles depois do 92, eles são chamados de transurânicos porque eles foram obtidos artificialmente, tá? Então, só uma curiosidade aí para alguns alunos que me perguntaram sobre isso. Bom, a tabela periódica, ela é dividida em períodos e grupos, né? Os períodos são representados pelas linhas da tabela, né? Do que a gente chama de sentido horizontal, como a gente pode ver aqui na figura em verde. E as famílias representam as colunas, né, da tabela periódica. Então, quando nós olhamos as famílias, nós também estamos olhando o que nós chamamos de grupos. Existe uma classificação um pouco mais antiga, que classificava as famílias em família A e B. Bom, sobre a estrutura da tabela periódica. A tabela periódica é dividida em períodos e grupos, né, que também são chamados de famílias. Os períodos representam as linhas da tabela, né, e estão na posição horizontal, conforme essa figura. E os grupos, também chamados de família, né, representam as colunas da tabela. Antigamente, né, separavam-se em famílias, ou atualmente só em grupos, mas ainda temos muitos exercícios, muitos autores que usam a nomenclatura de famílias, por isso eu vou estar relembrando os dois tipos. Bom, quando a gente fala sobre famílias, né, aqui está representado, né, pelos quadrados vermelhos e roxos, as localizações da família A e da família B. Então, a família A são essas colunas mais altas da tabela, estão nessa região e nessa. E a família B são essas colunas do centro da tabela, essas colunas mais baixas, inclusive, né, a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que são esses átomos que são representados aqui na parte de baixo da tabela. A família B, então, é chamada os elementos de transição, são os elementos que estão entre, né, as duas colocações da família A.
e a família A são chamados de elementos representativos. Bom, utilizando a distribuição eletrônica, dependendo de qual é o último subnível que a sua distribuição termina, você pode localizar este elemento dentro da tabela. Então, S1 e S2, D1 até o D10, F1 até o F14, P1 até o P6, né? Então, conforme essas localizações. Terminou em D e F, a gente chama de metal de transição. Terminou em SP, a gente chama de elemento representativo. Então, um exemplo aqui, a distribuição do Na, o último subnível que foi escrito foi 3S1. Então, o número da frente da distribuição representa o período, o subnível vai indicar a família, no caso, subnível S, família A, e a quantidade de elétrons que ele tiver na última camada representa o número da família, então, no caso, família 1A. Essa regra já não é muito aplicada, né, para os elementos de transição, mas, basicamente, a gente tem que observar que na distribuição eletrônica o período não vai coincidir com a camada do subnível mais energético. Então, no caso do ferro, o período mais abaixo que ele tem é o quarto período, então ele se encontra na quarta linha da tabela periódica, mas o subnível mais energético dele está ali em D6, então ele é um metal de transição, né? Mas tudo isso já foi falado, né? Só estou revisando com vocês. Bom, os elementos representativos, que são os elementos da família A, né? São representados pela família 1A, o grupo 1, chamados de metais alcalinos, 2A, o grupo 2, metais alcalinos terrosos. A partir da família 3A, você vai estar colocando 1 na frente, porque a gente pulou 10 colunas da família dos metais de transição, então eles estão 10 colunas à frente, né? Então é só você acrescentar 1 na frente. Então ficamos aí com 13, 14, 15, 16, 17 e 18. O nome da família 3, 4 e 5A são o nome dos primeiros elementos da tabela. E nós temos aí 6A alcalcogênios, 7A halogênios e a última sempre gases nobres. E agora nós chegamos aí nas propriedades periódicas e aperiódicas, que é o assunto principal da aula de hoje, né? Até agora nós estávamos só revisando. Bom, as propriedades aperiódicas são as propriedades os valores, né, eles aumentam ou diminuem continuamente com o aumento do número atômico. Então, eles seguem uma linha, né, indo entre os períodos e os grupos. Agora, as propriedades periódicas são aquelas que oscilam, né, entre valores máximos e mínimos. Nós vamos estar vendo a diferença delas aí. Então, propriedades aperiódicas, né? A principal propriedade periódica da tabela é a massa atômica, porque toda a tabela está organizada em ordem de massa atômica, né? E elas normalmente seguem uma sequência, né? Por exemplo, aqui, ó, elas é uma ordem crescente. Quando a gente fala das propriedades periódicas, elas acabam tendo oscilações durante a sua decorrência, né? A sua transição. Mas vamos entender isso estudando cada uma delas. Então, quais são, né, as propriedades periódicas, né? São aquelas que eu vou medir conforme aumenta o meu número atômico, né? E aí eu posso comparar em valores crescentes ou decrescentes. Então, elas são raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, reatividade e propriedades físicas. Mas antes de eu começar a falar de raio atômico, eu vou parar aqui e vou explicar para vocês pelo menos uma introdução de íons, porque dentro de raios atômicos a gente vai citar a palavra íons, ânions e cátions, e eu preciso que vocês saibam o que são os íons. Então, agora eu vou parar. Eu vou explicar um pouquinho sobre íons e aí depois nós retornamos com raio atômico, ok? Então, espera um pouquinho aí que vai entrar os íons para vocês. Bom, como eu falei para vocês, nós vamos falar um pouquinho de íons, mas para nós entendermos íons, nós precisamos entender uma regra que é a regra, digamos assim, universal das ligações químicas, né? Que é a regra do octeto. Bom, por que existem aqueles átomos ali no finalzinho da tabela chamados gases nobres, né?
porque eles são os únicos elementos que nós conhecemos que obedecem à bendita da regra do octeto. Olha, oct, o próprio nome te dá uma dica, né? 8. Então, para um átomo se tornar estável, ele tem que ter 8 elétrons na sua última eletrosfera, que é o que a gente chama de camada de valência do átomo. Então, os átomos que adquirem essa configuração, eles ficam estáveis. E, na natureza, os únicos que estão nessa configuração são os gases nobres. Todos os outros elementos da tabela terão que ganhar ou perder elétrons para ficar com 8 elétrons na sua última camada e assim adquirir a estabilidade, né? Que é o que a gente chama de regra do octeto. Mas cuidado, tá? Nós temos exceções. Então, quais são as exceções? Nós temos aí o hidrogênio, lítio, berílio, boro. Esses aqui não irão ficar com 8 elétrons, assim como o hélio, né? Aqui embaixo, nessa segunda tabela, eu trago a distribuição eletrônica de todos os gases nobres. Então, se vocês observam, ó, neônio terminou com 8, argônio com 8, criptônio com 8, xenônio com 8. Mas quando a gente olha o gás hélio, né? O gás hélio ele terminou com apenas 2 elétrons. Então, nós temos aqui elementos que vão ser exceção, que ao invés de seguir os outros elementos da família 8A, né, que são os gases nobres, vão seguir o exemplo do hélio. Então, a gente tem aí como exceção que segue o hélio, o hidrogênio e o lítio. São 2 átomos que só ficarão estáveis com apenas 2 elétrons na última camada, assim como o hélio. Não precisarão ficar com 8. Por que esses átomos só ficam com 2 e não com 8? Porque eles são átomos muito pequenos, né? E por eles serem muito pequenos, eles não têm a eletrosfera L. E por não ter a camada L, eles não comportam 8 elétrons, já que na camada K só cabe no máximo 2 elétrons. Então, eles têm isso. E nós temos esses outros 2 encrenqueiros aqui, que é o boro e berílio. Esses, eles vão ser exceção à regra, ficando respectivamente com 4 e 6, tá? Mas nós não vamos aprofundar essa exceção, porque quando nós chegarmos lá nas ligações químicas, nós vamos ver bem especificamente essas exceções. Bom, agora a gente já entendeu que para o átomo adquirir estabilidade, ele precisa então ganhar ou perder elétrons para entrar e ficar de acordo com essa regra do octeto. E para isso, os átomos, que normalmente não estão estáveis, né, a grande maioria da tabela, eles terão que perder ou receber, que é o que a gente chama de ganhar esses elétrons. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, o sódio, que vai dar origem a um cátion, e o flúor, que vai dar origem a um ânion. Bom, então, o que vai acontecer? Os cátions são os átomos que terão que perder elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência, né? Então, quando o sódio aqui, ó, ele tem 2 elétrons na primeira camada, ele já tem os 8 elétrons na segunda, só que ele tem esse único elétron na terceira camada. Então, se ele perdesse esse 1 elétron, a próxima eletrosfera dele já estava estável. Então, ele entraria numa configuração de gás nobre. Então, a gente fala que o sódio, ele tem tendência a perder elétrons. E o elétron, ele é carga negativa, né? Então, se eu perco uma carga negativa, eu me torno mais positivo. Então, os cátions são os átomos que perderam elétrons para ficar o quê? Positivos. Quando a gente olha aqui o caso do flúor, o flúor ele tem na primeira eletrosfera 2 elétrons e na última eletrosfera, que seria no caso dele a segunda eletrosfera, ele tem 7 elétrons. Então, para ele não vale a pena ele perder 7 elétrons, já que só falta ele receber 1. Então, ele é do tipo de átomo que a gente fala que vai virar ânion. O que significa falar que o átomo vai virar ânion? Ele vai receber o elétron. E se ele vai receber o elétron, o que vai acontecer com ele? A carga dele vai ficar negativa, porque ele está recebendo carga negativa. E ao receber o elétron, ele completa os 8 elétrons da camada de valência,
se tornando estável, né? Entrando na configuração de um gás nobre. Então, essa é a diferença entre cátions e ânions. Então, íons são todos os átomos que ganharam ou perderam elétrons, e esses íons são divididos em cátions, que terão cargas positivas porque perdem o elétron, e ânions, que terão cargas negativas porque receberam essa carga negativa, ou seja, receberam o elétron. Acho que agora já deu para entender mais ou menos, né, o que são os íons. Voltando, então, agora que a gente já entendeu o que são os íons, o que é a regra do octeto, vamos falar novamente sobre as propriedades periódicas da tabela. Então, a primeira propriedade que a gente vai falar é sobre raio atômico, né? Imaginando que o átomo é uma circunferência, né? A medida do centro, que seria o núcleo do átomo, até a sua última eletrosfera, é o que a gente chama de raio. Então, quanto mais eletrosferas o átomo tiver, maior vai ser o raio dele, né? E isso tem a ver diretamente com a facilidade, então, dele ganhar ou perder esse elétron, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Olha só. Nós temos o lítio, né? Quando o lítio ele acaba ganhando o elétron, a gente observa que ele perdeu o elétron, e por perder o elétron, o raio dele vai fazer o quê? Vai ficar menor, olha. O raio do lítio sem perder elétron é 1,32 e o raio do cátion de lítio, né, que foi o que perdeu um elétron, foi para 0,68. Quando a gente vai lá para o outro lado, que são os nossos ânions, né, que ganham elétrons, quando a gente vê aqui o oxigênio, quando o oxigênio ele não está com a regra completa, né, ele não está com os 8 elétrons, o raio dele é 0,76, e quando ele recebe os 2 elétrons para completar 8 na última eletrosfera, o raio dele vai para 1,40, ou seja, aumenta, né? Então, o raio do átomo, quando comparado ao seu cátion, sempre será o quê? Maior, e o do cátion será menor. Em contrapartida, o raio do átomo, ou chamado de átomo neutro, né, aquele que ainda não ganhou nem perdeu elétrons, quando comparado ao seu ânion, sempre será o quê? O raio do átomo menor, e o do ânion, ele ganhou, então ele ficou o quê? Maior. Então, essa é a primeira dica que vocês têm que observar na questão dos raios. Isso falando de um elemento e o seu cátion e o seu ânion conjugado. Mas quando eu comparo elementos diferentes, né? Quando eu comparo elementos diferentes, eu vou ter que olhar dois fatores. Esses elementos ou têm que estar na mesma camada, na mesma linha, ou no mesma coluna, né? No mesmo grupo. Eu tenho que comparar elementos sempre nessa posição, quando eu olho para elementos diferentes. Então, o que acontece? Na camada, né, que é o período, que é a linha da tabela, sempre ele irá crescer no sentido dos metais. E quando eu olho o grupo, o raio sempre vai crescer de cima para baixo. Então, por exemplo, o raio do hidrogênio será maior do que o raio do hélio, porque ele está mais localizado nessa posição da tabela. Em contrapartida, o raio do frâncio será maior que o raio do hidrogênio, porque ele se encontra mais abaixo na tabela periódica, né? Então, a gente fala que o raio atômico ele cresce nesse sentido e de cima para baixo dentro da tabela. Bom, aqui tem mais ou menos uma figura mostrando como funciona isso, né? E aqui uma comparação dos elementos da família 1A com os elementos da família 8A. Então, a gente pode observar que os elementos da família 1A apresentam raios bem maiores do que comparado com os elementos da família 8A. Então, os raios atômicos são maiores em direção aos elementos da família 1A, que é a primeira coluna da nossa
tabela periódica. Bom, energia é o potencial de ionização. É a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Como a gente viu lá nos íons, né, para eu poder ficar estável, o átomo ele vai ter que ganhar ou perder elétrons. E aí, os átomos que vão perder esses elétrons, eu vou precisar remover esse elétron de dentro dele, né? Vai ter que ter uma força para arrancar esse elétron de dentro do átomo. E essa força é chamada de energia de ionização. Então, é a energia que eu gasto para produzir um íon. E no caso, esse íon vai ser o nosso cátion, né? Porque ele vai estar perdendo elétrons. Estou falando de remoção do elétron. Então, quanto mais elétrons eu tiro do átomo, maior vai ser a energia que eu tenho que gastar. Porque, querendo ou não, o elétron é negativo e o núcleo é positivo. Então, o núcleo ele tem uma força de atração ali por esse elétron. Então, é sempre mais fácil retirar elétrons dos metais, né? Os metais eles têm tendência a perder esses elétrons, a ceder esses elétrons, enquanto que é quase impossível você conseguir arrancar um elétron de um gás nobre, porque ele já está estável. Por isso que normalmente nós não observamos os gases nobres, né, fazendo ligação química. E aí nós podemos observar agora que quanto mais perto do gás nobre o meu elemento tiver, maior será a energia que eu vou ter que gastar para arrancar o elétron de dentro do átomo, ao ponto de que os ametais não perdem elétrons, porque a energia para eu arrancar esse elétron dos ametais e do gás nobre seria tão alta que a gente não consegue fazer isso. Já dos metais, por exemplo, o frâncio, que é um átomo grande, tem muitos elétrons, a energia é bem pequena. Então, são átomos que vão sofrer ionização e vão formar cátions com facilidade. Então, eles vão ter baixa energia de ionização. Em contrapartida, que os ametais e os gases nobres seriam os que teriam maior energia de ionização ou simplesmente chegando ao ponto de nem perder esse elétron, né? Então, novamente a figurinha, vamos lá. Então, a energia de ionização ela sempre irá aumentar no sentido dos gases nobres e de baixo para cima, chegando ao ponto do hélio, por exemplo, ser praticamente impossível arrancar um elétron dele. O flúor também é muito difícil, a gente fala que é basicamente impossível. Já os elementos da família 1A, os metais, é muito fácil. Então, normalmente são os nossos cátions, né? Quem são os cátions esperados na tabela periódica? Os elementos da família 1, 2 e até alguns aqui da 3A juntamente com os metais. São os elementos que vão ter características positivas, ou seja, vão perder elétrons com facilidade porque eles têm baixa energia de ionização. Então, nós temos aí agora. É muito fácil arrancar a quantidade que eu quiser de elétrons? Não é. Se eu tiro o primeiro elétron, o segundo elétron, a minha energia já aumenta. Então, quanto mais elétrons eu tento tirar, maior vai ficando a minha energia de ionização. Por isso que o máximo de elétrons que a gente vê um átomo perder são 3 elétrons. Porque uma quarta energia de ionização já seria um valor muito absurdo, né? Então, como a gente pode observar aqui nessa tabela, a gente já teria valores de energia tão altos que a gente não encontraria nenhum outro elemento químico que conseguiria atingir esses valores. Então, a energia de ionização, ela também tem uma ligação com o raio atômico e com os gases nobres, mas sempre lembrando que, olha aqui o oposto, ó. Agora, quem é que tem as maiores energias de ionização? Os gases nobres, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. E quem é que tem as menores energias de ionização? Os elementos da família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Lembrando que o hidrogênio não entra aqui, porque o hidrogênio ele não é elemento da família 1A, tá? O hidrogênio ele é um elemento de exceção, como nós já vimos lá na regra do octeto. Assim como a energia de ionização trata da tendência do átomo se tornar um cátion, a afinidade eletrônica, também chamada de eletroafinidade, trata da capacidade de um átomo se tornar um ânion, ou seja, dele receber o elétron. Então, ao receber o elétron, ele se torna um ânion, que é um átomo que tem uma característica negativa.
Então, nós vimos lá nós acabamos de ver que na energia de ionização, basicamente os elementos da família 1A têm baixa, né, energia de ionização, e os gases nobres e a família 7A seriam os que teriam a maior energia de ionização, ou seja, tu precisaria gastar mais energia para arrancar o elétron dele. Quando eu falo de eletroafinidade, é qual elemento que tem mais força, então, para receber esse elétron, né? Quais são os elementos que vão receber esse elétron? E aí nós temos esse sentido. Então, como esses têm tendência de perder, os que têm maior força para receber, os que irão receber, são os elementos que estão mais perto dos gases nobres. Mas aqui eu risquei os gases nobres, por quê? Porque eles não recebem, porque eles já estão com 8 elétrons, né? Eles já estão estáveis, então eles não precisam receber elétrons. Agora, então, se tornando o elemento com maior eletroafinidade, e também chamando, né, de elemento mais eletronegativo, que é o nosso próximo tópico, nós temos aí o flúor, né? O flúor é o elemento mais eletronegativo que nós temos. É o elemento com maior força para receber elétron, ou seja, para arrancar o elétron lá dos cátions e se tornar um ânion. Então, a gente até brinca, né, que existe uma linha de eletronegatividade chamada Fui ontem no clube bronzear e sair com a pele horrível. São os elementos mais eletronegativos que nós temos. Nós temos esses elementos como os elementos mais eletronegativos. Então, são aqueles elementos que têm maior força para arrancar o elétron e se tornar o que nós chamamos de ânion, né? De receber essa carga negativa. Bom, tá acabando, hein, gente? Agora, finalmente, nós chegamos nas propriedades físicas dos elementos, que nós também chamamos de propriedades aperiódicas, que são aquelas propriedades que não seguem uma periodicidade, né? Elas não seguem uma linha crescente ou decrescente de acordo com o número atômico. E aí, nós temos aqui logo como primeira a densidade, né? Então, a densidade, só para relembrar ali do primeiro ano, é uma relação da massa de um corpo sobre o volume que ele desloca, né? Então, normalmente, nós também chamamos de densidade de massa específica, né? Ela tem um pouco a ver com a massa do átomo, né? Mas levando em consideração também o volume que ele ocupa. E aí nós temos o elemento mais denso da tabela, é o ósmio, né? Ele fica no meio da tabela. Então, a densidade, ela cresce de cima para baixo. Então, é lógico que átomos grandes vão ter maior densidade. E das extremidades para o centro da tabela, porque nos metais, né, obviamente, possuem densidade, são elementos mais densos, né? Então, nós temos aí o ósmio como o elemento mais denso da tabela periódica. Né? Então, traz aqui algumas densidades, né? Ali a gente tem o sódio, que é da família 1A, depois o magnésio, família 2A. Aí, olha como salta, quando a gente vai para o mercúrio, que já é um metal de transição, a gente já tem uma densidade ali de 13 e o ósmio uma densidade de 22. Né? Então, basicamente, nós temos aí que os elementos leves vão ser os elementos das extremidades da tabela, né? Tanto ali na extremidade direita nós temos os gases nobres, na outra extremidade nós temos os metais alcalinos, que são os metais mais leves, e no centro da tabela, né, os metais de transição são aqueles metais mais densos, né, que apresentam maior densidade. E basicamente essa mesma linha de raciocínio pode ser seguida para a temperatura de fusão e temperatura de ebulição, com exceção dos nossos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, né? Os elementos da família 1A e 2A, eles seguem uma característica um pouco diferente. Então, quanto mais acima eu tiver, maior será meu ponto de fusão e ebulição. Agora, todos os outros átomos seguem a tendência da densidade, ou seja, quanto maiores, mais abaixo e mais ao centro, maior será a temperatura que eu vou ter que atingir para ele passar de sólido para líquido, que é o que a gente chama de fusão, e de líquido para gasoso, que é o que a gente chama de ebulição. Então, eu vou ter que ter uma temperatura mais elevada. Só os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, que ali é a primeira e a segunda coluna, né? Grupo 1, grupo 2, família 1A e 2A, que não vão seguir esta regra. Bom, pessoal, é isso aí.
Demorou um pouquinho, mas vamos para os exercícios. Bom, pessoal, eu vou estar utilizando os exercícios do livro, até mesmo porque muitos alunos não têm como estar imprimindo listas em casa, né? Então, nós vamos estar utilizando o livro 1, né, que é o livro da frente A. As páginas do capítulo são as páginas 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95, que seriam os exercícios do número 1 ao número 48. Não se assustem com a quantidade de exercícios, mas realmente é para vocês praticarem. A maioria dos exercícios, 90% deles, são apenas exercícios de julgar itens, né? Então, são exercícios rápidos para serem feitos. E é importante vocês estarem praticando, né? Porque neste momento que nós estamos ausentes da escola, nós não temos uma proximidade para estar esclarecendo dúvidas assim tão facilmente. Então, mais ou menos daqui acredito uns 10 dias, eu vou estar postando o vídeo com a correção desses exercícios e o vídeo já do conteúdo novo, que é ligações químicas. Eu vou estar enviando também, juntamente com os arquivos, o PDF, né, da videoaula, e um cronograma de atividades que nós vamos estar fazendo nas próximas semanas, para que vocês possam estar acompanhando, né? Assim vocês já podem ir validando o que vocês já estudaram, o que vocês já fizeram e o que vocês ainda não fizeram. Bom, por enquanto é isso. Se cuidem e tchauzinho!